No livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3, vem a palavra de Deus ao profeta e diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Algumas traduções dizem coisas grandiosas, coisas maravilhosas, ocultas que não sabes, que não conheces. Eu acabei de fazer essa pregação e, sem querer, eu apaguei o áudio. Mas Deus sabe todas as coisas e vamos estar aqui levando a palavra de Deus, porque nenhuma obra para Deus, para o reino dos céus, é em vão. Essa palavra vai servir para alguém, vai servir para mim, com certeza, serve para mim. Deus, Ele nos instiga, nos ensina a clamar por Ele. Olha como nós temos vivido tempos difíceis, né? Nós vemos aí pelas mídias, pelos aplicativos, pelas redes sociais, pela televisão, calamidades, assassinatos, né? Parece assim que nós nunca vimos tantas pessoas serem assassinadas, às vezes por motivos banais. Às vezes a pessoa, o homem ou a mulher, os assassinos vão lá e simplesmente matam aquela pessoa, e às vezes dão 5, às vezes dão 10, às vezes dão 3, às vezes dão 30, às vezes dão 40, 50, 60 tiros, 80, para ter certeza de que aquela pessoa morra, né? São as calamidades da natureza que nós temos assistido, as pandemias, as doenças, e muitas vezes desanimamos de sair de casa. Muitas vezes, na nossa casa, nós não nos sentimos seguros. Ao abrir o portão, temos que olhar para o lado, dependendo da região que você mora. Eu mesmo moro numa região que pode ser chamada de uma região violenta. Então, muitas vezes nós abrimos o portão, temos que ter a prudência, a cautela, estarmos vigilantes, mas principalmente clamando a Deus para que Ele nos guarde, para que Ele nos mostre coisas grandes, coisas firmes, para que o mal não chegue à nossa tenda, na nossa casa, na nossa família. E Deus, Ele está dizendo que vai mostrar, que Ele ensina, que Ele mostra, que Ele revela coisas que nós não sabemos. Não é necessário, muito pelo contrário, Deus não busca nesse mundo aqui as pessoas sábias, os doutores, para se revelar, né? Deus muitas vezes procura aquele que menos letra tem, menos estudo tem. Ele confunde os sábios desse mundo, né? Porque a loucura do homem para Deus, a sabedoria do homem para Deus é loucura. E a loucura de Deus para o homem, né, é sabedoria. Extrema sabedoria. Porque Ele é nosso Criador, sabe de todas as coisas. Eu tenho visto tanta coisa tanta frieza. Pessoas se acidentam, a outra não vai lá ajudar. Não quer saber. Você pode cair gemendo de dor no meio da rua, talvez demore algum tempo para passar alguém para te ajudar. As pessoas estão sempre com pressa. Você às vezes quer fazer uma gentileza no trânsito, de dar uma passagem, está arriscado um outro carro vir atrás de você e bater. Se você mora numa cidade grande, uma cidade média, é uma correria, nunca tem tempo para nada. Parece que nós nunca temos tempo para nada. Mas saiba disso. Tempo para clamar a Deus nós temos. E nós temos que fazer isso. Meus irmãos, se você é crente, amém, vigia. Se você pensa que está forte, vigia para que você não caia.
E se você está desviado, volte. Volte. O nosso tempo aqui nessa terra é muito pequenininho, porque nós não sabemos a hora que nós vamos partir, ou a hora que o Mestre vai voltar. Nós não sabemos a hora que Jesus vai voltar. Deus, Ele fala que quando nós clamamos, Ele nos responde. Mas o que é clamar? Clamar é você chamar, clamar é você gritar, clamar é você invocar o nome de Deus na sua vida e você obedecer também. Quando você clama a Deus e quando você começa a se chegar a Deus, você vai conhecer os mandamentos de Deus, os conselhos de Deus, você começa a seguir e a sua vida, ela começa a ser abençoada. Conheço muitos irmãos que muitas vezes passam por dificuldade e começam a murmurar, assim como foi aqui no tempo de Jeremias. As pessoas não acreditaram no cativeiro, não acreditaram que ia para a Babilônia. Deus levantou profetas e profetas avisando para que o povo se arrependesse. Hoje é a mesmíssima coisa. Nós vemos pessoas sem amor, pessoas ateus, pessoas com seitas satânicas, pessoas zombando de Deus. Mas desde que o Senhor vem sem demora. Ele falou, eu venho sem demora. Sabe por causa de quê? Porque Jesus falou isso. Mas já passou 2000 anos e Jesus não voltou. Mas quando nós morremos, é a mesma coisa de Jesus ter voltado, não é? Porque ele fala, a Bíblia fala, e o próprio Jesus fala que quando nós morremos, vem um juízo, vem um julgamento. Então, Deus quer nos mostrar coisas grandes, coisas bonitas, coisas que agradam Ele, coisas firmes, coisas sólidas. Não vaidade, não besterol. O que tem atraído as pessoas é besteirol. Quanto mais besteira, quanto mais fútil, mas as pessoas se encantam. Pessoas que não têm nada para ensinar atrai multidões. Você vê artista que não sabe nem cantar, não tem voz, mas porque mostra lá o corpo e serve a entidades demoníacas, consegue atrair milhões. Estão levando milhões para o inferno, tá? Não tenham dúvida disso. Porque se você não está com Deus, você está com o diabo. Você não vai agradar dois senhores. Você vai agradar Deus ou você vai agradar o diabo. Só existe dois caminhos. Só existe... Deus, ele fala, né? Jesus fala que nós não conseguimos agradar a Deus ou servir a Deus e ao dinheiro, né? Tem pessoas que querem servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Se é aquela pessoa totalmente materialista, não, você não vai conseguir agradar a Deus. Se você tem amor às coisas materiais acima de Deus, então você não conhece esse Deus maravilhoso. Eu ouço muitos falarem assim que se Deus é bom, por que Ele permite o mal? Se Deus é bom, por que Ele criou Satanás? Se Deus é bom, por que Ele permite que a humanidade sofra? Nós temos que entender o que significa livre-arbítrio. Nós temos que entender o que significa sermos conscientes. Nós temos ciência de nós mesmos. Nós somos seres cientes de nós mesmos. O ser humano, o que ele diferencia dos outros animais é o quê? Que nós somos seres cientes. Nós somos diferentes do cavalo. O cavalo, ele não sabe que ele existe. Ele é movido pelo instinto. Nós não. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, você se pergunta assim, por que Deus então
criou o homem, então Deus errou? Não, Deus não errou. Deus não errou. Deus sabia que Adão ia errar? Sabia. Deus permitiu, porque Deus ele não fabricou um robô, né? Se você fabricar um robô é diferente, né? O ser humano, ele vai lá, ele fabrica um computador. Ele inventa um computador, ele fabrica aquilo ali em massa, né? O computador, ele só faz aquilo que ele está determinado. Ele não tem o direito de escolher o que ele quer fazer, o computador. Muito se tem falado em inteligências artificiais. Não existe inteligência artificial. Existe um computador que pode ser até mais sofisticado, mas inteligência artificial não existe. O homem nunca vai ser capaz de conseguir isso. Porque Deus coloca limites para o homem, né? O homem é capaz de fazer muitas coisas aí grandes e maravilhosas, que aparentemente são maravilhosas, sim, porque nós somos feitos, nós fomos criados à imagem de Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, o que Deus está falando aqui, através do profeta, para o profeta e para nós, para o profeta, para que avisasse o povo, escrevesse para que ficasse para a gente também, porque a palavra de Deus é viva. Esse versículo me marca muito, porque assim, cada vez que eu leio ele, é uma mensagem nova e diferente, né? Deus, ele diz que ele vai mostrar coisas firmes e que nós não conhecemos. Mas que coisa firme é essa? Que coisas maravilhosas são essas? Uma delas, e a principal, é a vida eterna. Sem dor, sem clamor, sem fome, sem frio, ao lado de Deus. Isso não tem preço. A Bíblia diz que a glória do porvir, os sofrimentos, as tribulações que passamos aqui não se comparam à glória do porvir. Os nossos sofrimentos aqui, as nossas pelejas aqui, elas são passageiras. E vou dar outro conselho para você: pare de se encher de coisas que não edificam. Pare de se encher de coisas vazias. Se encha da palavra de Deus, que sua fé vai aumentar. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, ela vem do ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Eu não estou falando para... eu tive uma decepção com o pastor. Todos nós já tivemos, né? Quem não teve decepção com o pastor? Homem. Mas Jesus lá no Novo Testamento, ele fala, agora não me fugiu aí o capítulo, o versículo, mas ele diz que ele é o verdadeiro mestre. Ele é o único mestre. Ele é o único pastor. Ele diz assim: vós sois todos irmãos, eu sou o único mestre. Já vi traduções que diz pastor também, que dá no mesmo, né? O pastor, ele seria um mestre, uma pessoa que apacenta, né? Que comanda, que dá a direção. O ser humano vai falhar, o seu irmão lá da igreja vai falhar, o seu vizinho vai falhar, porque nós também falhamos. Eu falho. Nossa, como eu sou pecador, como eu sou falho. Eu reconheço isso. As pessoas não crentes, pessoas que têm aversão até pelo evangelho, elas alegam o seguinte, que os cristãos erram mais do que aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Isso é um escudo deles para uma desculpa para não aceitar, né, Jesus. A diferença que, se você é uma pessoa pobre de espírito, né, que Jesus fala que os pobres de espírito herdarão o reino dos céus, é que nós reconhecemos que nós precisamos de Deus, da misericórdia de Deus. E tentamos, sim, não errar, mas erramos.
Mas nós tentamos. E dobramos nossos joelhos e pedimos perdão. É claro que nós não podemos errar e continuar errando aquele mesmo erro e achar que Deus tem que perdoar toda hora, todo dia, todo momento. Ou pecar já sabendo, não, Deus vai me perdoar, eu vou pecar mesmo. Não. Existe limite para as coisas, né? Aí já é o dolo, né? Você está fazendo uma coisa com má intenção. Agora, existem os pecados que são comuns na natureza humana, que enquanto estivermos nesse corpo, é impossível deixarmos de pecar. Mas temos que melhorar. As pessoas que estão lá do lado de fora, elas têm que ter a visão de que houve uma mudança na nossa vida. Eu voltei para Jesus em 2013, eu me batizei aos 16 anos, tenho 51 anos. Fiquei muitos anos afastado. Então, no meu trabalho, as pessoas, meus chefes, meus superiores, não mas eu posso falar em umas meia dúzia pelo menos. Eu estou falando superiores, sem contar os colegas, né? Ou os subordinados, que me chamaram. Eu estou falando dos superiores, né? Mas só dos superiores. Mais de 7 falaram a mesma coisa para mim. Me perguntaram o que tinha acontecido comigo, porque eu havia mudado para melhor, claro. Que eu não parecia a mesma pessoa. E eu sempre dava a mesma resposta. Eu aceitei Jesus. Jesus está fazendo morada no meu coração. Na época, até minha saúde melhorou. Eu sou hipertenso, então todo hipertenso tem um coração dilatado, né? O coração cresce. Eu fiz o exame num ano, no outro ano, quando eu fui fazer esse mesmo exame, o médico se surpreendeu que meu coração estava menor, estava melhor. E ele falou que nunca tinha visto aquilo. Eu falei, porque Jesus veio morar no meu coração. Então é assim. O reino, quando a gente começa a obedecer a Deus, quando a gente começa a clamar, Deus vai anunciando, né? Como ele diz, coisas grandes e maravilhosas. Coisas que para mim eram tão sem importância que hoje em dia eu dou tanto valor. Então, muitas coisas que estão pertinho de você, que coisas maravilhosas, a sua família é uma. Né? Às vezes seu filho, você olha para o seu filho, de repente você não dá tanto valor, ou para o seu pai, ou para sua mãe, para o seu emprego. São coisas maravilhosas, porque dura coisa é você ficar desempregado, sem dinheiro nenhum. Outras pessoas nesse momento estão trabalhando, estão resmungando, estão murmurando, enquanto outras pessoas estão desempregadas, estão loucos para arrumar um emprego. Então, vou ficar por aqui, desejando a você, independente da situação que você se encontra. Se você se encontra no presídio, se você se encontra sem esperança, se a sua liberdade não sai, você já cumpriu sua pena, o advogado sumiu, seu dinheiro acabou. Se você se encontra doente, o médico desenganou você, mas a última palavra, ela vem de Deus. E o nosso advogado é Jesus. Clame a Deus que Ele vai te responder. Mas essa resposta é no tempo de Deus. E a resposta é conforme o que for melhor para você. Amém? Erga a sua cabeça. Se você tem um espírito de suicídio na sua vida, tira isso da sua cabeça. Eu sei que dependendo da situação que nós nos encontramos, que você se encontra, que nós nos encontramos muitas vezes na nossa vida, eu já passei por isso, perdemos a esperança. Eu já tive momentos na minha vida que pedi a Deus para mim dormir e não acordar. Eu não queria viver mais. Mas como diz o salmista, né? A tristeza ela pode durar a noite toda, né? O choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. A resposta de Deus vem. Creia somente. Creia em Jesus, creia em Deus
e crer em Jesus, seu enviado, seu Filho. Amém? Espero que essa palavra penetre nossos corações e nos ensine a ser obedientes e agradar a Deus. Fiquem na paz de Jesus.